Simbora, meu povo, para mais um episódio hoje para falar tudo e mais um pouquinho sobre mitos e verdades sobre a obesidade. Meu nome é Patrícia Santiago, eu sou médica e a gente vai falar hoje para mais um episódio Além do Peso. E eu sou Fábio Rodrigues, cirurgião bariátrico, e vamos falar hoje bastante aqui sobre esse temazinho, né, doutor Roberval? Mitos e verdades, mais Será mitos do que é? verdades, Ou ou mais verdades do sobre que mito? mitos. Vamos E com a descobrir gente agora, né? sempre o Aquaman, Roberval. Fala, meu amigo. Estamos aqui, né, doutor? Roberval. Sempre, Mais um né, Roberval? episódio. Que Sempre. tu tá tomando que tu tá cada vez mais forte, bicho? Os meninos querem saber, Ensina Roberval. isso aí pra gente. Isso aí vai ser no próximo episódio com o convidado, né, doutora? Que Nós até vamos falar confirmou Rapaz, presença, né? ele Eu não já, vou falar o nome, não. Isso é já com a confirmou. doutora. Pensa numa felicidade que o homem confirmou, gente. Então vai ser ele que vai responder, né? Vai É, todo o cara mundo aprender, é- mas isso é muito treino, né, Roberval? Tem que treinar, Isso aí. 5h40 da manhã na academia, né? Ninguém quer, que todo Ninguém mundo quer quer. ter o músculo que você tem, mas ninguém quer fazer o que você faz, Aí né? fica mestre? mais até e agora aqui, né? Poxa, então é vida tranquila, não. Nem vou dizer pro Roberval, meu amigo, quando ele entra na academia, ele quer saber quantos quilos tem de peso lá, porque se tiver pouco, ele não vai, não. Não, e hoje eu fui lá procurando um peso, rapidinho mudando o assunto, né? Aí eu peguei isso aqui, aí o colega do lado, ele disse, não tem o que você quer? Eu digo, não, tem esse aqui, eu queria um de 50, mas não tem, eu vou levar o de 100 mesmo. Ele me olhou assim, tirando onda, né? Então vamos lá, Ai. pessoal, vamos começar aqui com os mitos e Vamos. verdades, né? O primeiro mito ou verdade, doutora Patrícia, para a senhora poder desmistificar para a gente. A obesidade é apenas uma questão de falta de força de vontade? Ah, você não emagrece porque você não tem força de vontade, né, Roberval? É verdade, Quem né, já ouviu, né, Você Roberval? não é A gente já ouviu, mas determinado. Você não é determinado, né? Não tem vergonha na cara. Você não tem vergonha na cara. Você né? não fez tudo aquilo que eu te orientei a fazer, Por por isso conta que você não emagreceu. você não emagreceu porque você não tomou e não fez a dieta, né? E não fez isso e aquilo como eu mandei, Eu enfio minha cara onde com tudo isso que eu acabei de ouvir né? aqui, né? Não, pessoal, né? Não é isso. Não é isso, tá? Sabe aquela meia folha de alface que eu falei para você comer no almoço, você comeu uma inteira? Isso fez com que você não engordasse, emagrecesse, né? Fez com que você engordasse mais. que você engordasse mais. Então, assim, é triste. A culpa sempre é da É uma pessoa que está brincadeira, obesa, né? né? A gente está fazendo uma brincadeira aqui, mas a gente sabe que até pouco tempo atrás e ainda hoje existem pessoas que acham que é só isso. Que é só isso. Que perder peso, pessoal, na verdade, a pessoa não emagrece, não é por conta que ela não tem força de vontade, tá? Não. A situação ela é muito complexa. A obesidade ela é uma doença multifatorial. Ela envolve fatores genéticos, fatores metabólicos, fatores comportamentais, tá? Então, vários aspectos que são envolvidos nesse processo. E não simplesmente e ele precisa ser tratado em conjunto e com uma constância. E não é simplesmente você mudar uma alimentação e você fazer uma atividade física que você emagrece. Muitas vezes, você precisa realmente abordar o emocional desse paciente, abordar a parte de desbiose desse paciente, abordar, muitas vezes, o paciente ele já é obeso, ele tem apneia do sono, tem uma péssima noite de sono. Sempre eu falo, o cortisol vai elevar, o endocanabidiol vai elevar, o paciente vai querer comer alimentos mais hipercalóricos, já é normal, já é esperado que o paciente vai ter esse comportamento. Então, ele precisa ser abordado de forma geral, completa, para que ele consiga realmente trabalhar e acompanhar, ter ali o controle dessa doença que é a obesidade. Perfeito. Dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, existe já um movimento para que SBCBM, né, Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, eles estão querendo tirar o B, Para não ser mais bariátrica, é metabólica. para ser metabólica. A obesidade, ela é uma consequência de um metabolismo errado. Então, ela é uma doença, obviamente, como todos sabemos, mas ela é uma consequência de erros metabólicos que o nosso organismo tem. Então, se é uma doença com consequência de erros metabólicos que o nosso organismo tem, é difícil, é triste você falar para um paciente que ele está daquele jeito porque ele não tem força de vontade, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Então, tem muito mais coisa por trás disso. A falta de atividade física, às vezes, e o erro na alimentação é só a pontinha do iceberg.
Ainda tem um mundo inteiro por debaixo daquilo ali, que é aquilo que acaba sustentando a obesidade desse paciente. Então, nós que somos profissionais da saúde, nós que lidamos diariamente com esse paciente na nossa porta, sentado na nossa frente, nós precisamos Acolher, cuidar e, mais do que isso, nós precisamos divulgar a informação, essa informação para outros colegas que ainda, às vezes, tratam o paciente desse jeito. A senhora citou um exemplo muito triste, né? A senhora já citou aqui em outro episódio de um colega que prescreveu cadeada para o paciente para poder 7 cadeados. 7 cadeados para ele poder tratar a obesidade dele. Um para a boca, um para não sei o quê, outro para não sei o quê. Um para geladeira. Um para geladeira, um para a boca, um para o armário, um para a cozinha, enfim. Isso, infelizmente, nós estamos falando hoje de século XXI, ano de 2023, ainda tem gente que tem esse tipo de pensamento. Tá? Então, assim, você que é obeso, você que sofre com essa doença tão grave, o propósito nosso é te acolher para que realmente você consiga encontrar pessoas que possam te ajudar. Essa semana mesmo foi um paciente nosso lá, acabei de lembrar aqui, que eu operei ela de bariátrica, acho que deve ter uns 5 ou 6 anos atrás. Ela não engordou, ela pesava acho que 120 quilos, chegou ali na casa de... Ele pesava 124. Chegou a 80. Chegou a 83 ou foi a 93. 83, hoje está com 93, alguma coisa assim. Não, ela teve um ganho mais ou menos de 7 quilos. Ela não ganhou tanto, não. Mas ela disse, sabe o que ela falou para mim, para Patrícia? Que ela estava com vergonha de voltar com a gente, Albevão. Porque ela tinha ganho esse peso. Não, doutor, eu tava morrendo de vergonha de chegar aqui e vocês me brigarem e vocês me chamarem a atenção. Então, assim, eu falei assim, não é isso não, a gente sabe que você não é também que você veio, porque você veio tendo ganhado só 7, 8 quilos, você ganhou aqui 10, 15% do seu peso aqui no máximo, isso tá relativamente fácil da gente resolver. E sabe por que ela veio, Rob? Por conta que ela viu o podcast. Ela assistiu o podcast, a gente falando sobre alguma coisa de reganho de peso, que o paciente tem que voltar e que a gente estava esperando os pacientes. Você que operou com a gente, muitas vezes você tem vergonha, que dá aquela coisa, né, aquela frustração. Poxa, eu fiz a bariátrica, eu estava obesa, eu fiz a bariátrica, eu emagreci, depois voltei tudo de novo. Eu tô voltando a ganhar peso. Eu tô voltando a ganhar peso, então isso realmente mexe com a pessoa. O que o doutor Fábio, o doutor Roberval, a doutora Patrícia vão falar pra mim? Então, vão achar de mim, vão achar que eu sou fraco. Vai achar que eu sou fraco, né? Vai achar que o erro é meu, né? Então, mas a gente sabe que ela é uma doença, né? E muitas vezes é uma doença que você tá ali, você perdeu o controle dela. Então, ela tá começando a ficar descontrolada. Então, não queira reganhar tudo. Se você percebe que tá começando a ganhar peso, sinal, volte. Né? O corpo sinaliza, né? É o conceito de doença crônica. Isso que eu ia até fazer, doutor Fábio, lhe cortando, eu ia lhe fazer uma pergunta em vez de perguntar pra gente, né, doutora? Uhum. A obesidade, ela é uma doença crônica e progressiva? Ela é uma doença crônica. Ela pode progredir ou não. A progressão, na verdade, o conceito da progressão da doença é quando os males dela vão aumentando, né? Tipo diabetes é uma doença crônica e progressiva se ele manter os níveis de glicose alta. Se um paciente é diabético, mas com os níveis de glicose dentro do índice da normalidade, a doença não progride. Não progride. Assim como a obesidade, ela é uma doença crônica. Ela pode ser progressiva porque ela vai trazer cada vez mais comorbidades e problemas para o paciente se ele não perder peso. Agora, se ele perder peso, tranquilo, ele estabilizou a doença dele. Ela controlou, ele não curou, ele está com a sua doença controlada. E esse termo é muito importante, é o controle, né? Não tem cura, tem controle. Se ele descuidar, ele pode voltar a ganhar peso. E se ele voltar a ganhar peso, não tem nada de errado, de vergonhoso nisso, porque é uma doença crônica. Eu ia citar o exemplo da pressão alta. Eu sou um paciente hipertenso, eu tenho minha dose de medicação. Aí eu estou estressado, eu estou com qualquer coisa, minha pressão descontrola. Eu não tenho nenhuma vergonha de ir no meu cardiologista para poder ajustar a dose de remédio. Agora, se eu começo a ganhar peso novamente, é vergonhoso para mim. Tá entendendo? Então, o conceito é exatamente o mesmo. Se eu estou com a minha pressão descontrolada, eu vou com o meu cardiologista e a culpa não é minha. Né? Ajusta. Se você está começando a descontrolar seu nível de obesidade novamente, procure sua equipe, para que elas possam fazer os ajustes necessários. E isso aí, doutor Fábio, não é nem só com os pacientes também que operam, né, doutora, de cirurgia bariátrica. Às vezes a gente tem paciente que está ali naquele processo, teve uma perda, perdeu 6, 8 quilos durante um período, ele tem esse reganho depois de novo e fica com vergonha de voltar. Sim. Né?
Então, assim, esse conceito, então, realmente, isso é um mito, que é uma doença só por falta de força de vontade do Não é. paciente. A grande verdade é que é uma doença crônica e que ela tem suas recidivas, assim como qualquer outra doença crônica tem. Segunda pergunta, doutora Patrícia. Não, essa vai para você, Roberval. Manda para mim, manda a terceira para ele, eu jogo para cá. Essa é para o doutor Roberval. Comer à noite causa ganho de peso? Não. Não causa. Né? Mas nós temos também, a gente usa muito isso no nosso consultório, né, doutora Patrícia? Comer na luz do sol. Né? Ou seja, quanto mais cedo eu jantar, melhor. Ah, mas aí eu sou uma pessoa que eu tenho uma rotina bem intensa, tá? Eu vou chegar em casa às 22 horas depois que eu sair do trabalho ou da faculdade. Eu estou com fome. Eu não consigo jantar na luz do sol. Eu preciso fazer uma refeição? Preciso. Eu faço uma refeição equilibrada, balanceada, tá? E muitas vezes leve, até né, mesmo comendo um carboidrato. Sim. E isso não vai me levar a um ganho de peso. Na verdade, porque, né, Roberval, É o equilíbrio, né? essa relação aí comer à noite, isso está muito relacionado aí à cronobiologia, né? Então, o paciente, ele precisa, na verdade, evitar comer muito tarde da noite, porque isso vai repercutir aí na piora do seu sono. E na piora do seu sono vai interferir em outro ponto lá, é você aí não ter disposição e performance durante o dia seguinte. O ganho na verdade, assim, comer à noite, a parte de ganho de peso, ele está mais relacionada aí ao excesso de calorias que você come por dia. Durante o dia, então, né? esse excesso durante o dia, né? Na das verdade, 24 assim, horas. Né? Por conta que esse consumo de alimentos que você vai fazer, todo esse consumo, isso aí vai tá dentro de um cálculo, né? A quantidade de calorias que você toma. Então, ele tem que ser menor do que o seu gasto energético total. Porque se você é para comer, seu gasto energético total, eu vou fazer uma conta simples, for de 1.500, né? E você come 1.600, esses 100 calorias que você consumir, o que o seu corpo vai fazer? Acumular. Ele vai pegar nos corpos, é poupador de energia. Ele vai pegar essas 100 calorias e vai guardar como gordura. Para o momento certo, ele precisar utilizar isso aqui como energia. Então, essa relação de você comer à noite, ela sim vai interferir dentro da sua cronobiologia, né? Dentro aí do seu sono, dentro da sua disposição, isso vai ter uma interferência. Mas a relação de você ganhar peso, ele está relacionado com o excesso realmente de calorias que você vai fazer durante o dia. Aí também, né, doutor Fábio, tem aqueles pacientes que eles não conseguem fazer o de jejum. Por quê? Porque eles comem muito tarde e comem numa quantidade muito maior do que deveria. Aí automaticamente quando amanhece o dia, amanhece sem fome. Aí fica aquele ciclo vicioso, não tomo café, só almoço já uma grande quantidade, já janto uma grande quantidade tarde da noite. Sim, e aí a gente tem que lembrar que esse café da manhã ele precisa ser realizado, se você for comer uma quantidade maior de alimento, que você faça de manhã. No café, na primeira refeição, café da primeira refeição, por conta que na primeira refeição do dia, nas primeiras horas do dia, né, no período da manhã, é que você vai ter a sua maior produção de GLP-1. E GLP-1, gente, é o que é? Nada mais é do que o nosso Ozempic endógeno, natural. Então você precisa... né? Você precisa ter uma maior elevação de GLP-1 para que você mantenha o quê? Um maior nível de saciedade e tenha um maior controle ali da sua glicemia. Consequentemente, você vai querer comer menos no final do dia. Durante o dia todo, né? Perfeito. Eu vou resumir aqui o que vocês dois falaram aqui, ver se eu consigo sintetizar. Na verdade, o que faz a gente engordar não é o horário que eu como. Não. É a quantidade de comida que eu como. Tá? Mesmo que eu faça uma refeição só à noite, se eu não extrapolar o meu gasto energético total, eu não vou engordar. Sim. A grande questão é que durante o dia o meu corpo está metabolicamente mais preparado para poder fazer a digestão de tudo que eu como do que de noite. Sim. E quando eu como à noite, eu interfiro no bom funcionamento do meu organismo. Sim. Eu atrapalho o meu sono, se eu atrapalho o meu sono no outro dia eu estou mais cansado, eu estou com o meu cortisol aumentado, automaticamente eu faço o quê? Aumenta a minha insulina, automaticamente o quê? Eu baixo o meu metabolismo, eu aumento a minha produção de gordura. Tá? Então,
ele indiretamente leva a gordura. Indiretamente. Não é que ele diretamente comer à noite leva a obesidade. Não. Tá? Porque realmente a obesidade está relacionada com balanço energético, balanço energético. Positivo, Positivo negativo. engorda, negativo emagrece. Ponto. O que às vezes faz é que, às vezes não, comer à noite realmente mexe sim com o nosso Mexe, metabolismo. mexe. Uhum. Isso é fato e não dá para mudar. Imagina eu comer um prato aqui hipercalórico, estimulou a minha insulina e eu vou dormir. Uhum. Aquela insulina diz, opa, durante a noite ali eu vou criar um monte de gordurinha, né? Gordurinha, né? E a gente sabe que o nosso organismo, ele é preparado, né, para à noite nós dormirmos, né? Você tem uma maior produção de melatonina, né? Então, isso tudo vai ter ali E interferência. se seu aparelho digestivo tá todo vapor, você tá mexendo no metabolismo. E como a gente já falou em outras oportunidades, a obesidade era um erro do metabolismo. Sim. Por isso que ela é metabólica, né? Por isso que, ela Por isso que vai tirar o B lá. metabólica. B, colocar Da o Não E. sociedade. fale que vão tirar, senão você é expulso da sociedade. Pelo amor de Deus, existe uma Corta. corrente que quer tirar. Tá? Essa aqui é boa, hein? Doutora Patrícia Santiago. Por que pra mim? Essa é boa. Porque o doutor Fábio olhou pra senhora. Eu não canso de olhar para ela, Roberval. Essa é boa, doutora Patrícia. Eu vou perguntar para você, Roberval. Vou jogar Só porque falou, né? teu Todos os alimentos que são rotulados como light e diet são bons para pessoas com obesidade? Não. Por quê? Light e diet. Nós temos que comer alimentos que sejam saudáveis, que não tem, o meu conceito, que não precise desse rótulo. Né? Eu vou comer comida de verdade. Se eu tenho uma boa saúde, mas nós estamos falando de obesidade. É isso? Obesidade. Obesidade, tá? Aí eu sou obeso, eu preciso emagrecer. Eu vou comer um alimento light, diet? Não, eu vou comer o que é saudável. O que é saudável. Se eu tiver errado aí, doutora Patrícia, pode? Posso dar um passo atrás aqui? Pode, deve. Diferença de diet para light. Diet é sem açúcar, light é sem gordura? Não, É o Não. contrário. não. Light. Não, volta, corta. Vou Corta. cortar tudo aqui. Vamos você vai cortar explicar. tudo. O light. Não, eu vou só explicar, depois a gente volta. O diet é sem o que ele se propõe a não ter. Se for sem açúcar, é sem açúcar. Sem açúcar. Se for sem gordura, é sem gordura. O light é uma quantidade menor De calorias? de... Por exemplo, a Coca Diet, ela não tem açúcar. A Coca Light tem menos açúcar. Entendeu? Uhum. Então ela é uma quantidade... Bom, pra gente ser mais... Vou voltar, gente, pessoal, aqui. Tu mesmo explica aí, você volta a pergunta pra ele. Tá. É mais fácil. Aí você vamos voltar um Tá. pouquinho aqui, tá? Só parar aí pra 10 segundinhos pro Abraham. Mas aí, doutor, ele vai responder. Não, ele vai Eu vou explicar. vou refazer. Ele vai explicar. Eu vou falar que eu vou dar uns passos atrás e É, explicar a diferença de light para Isso. diet. Aí depois ele joga a pergunta de novo pra ti. Aquela que você tava fazendo, Uhum. tá bom? Então vamos dar um passo passinho para atrás. trás aqui, Roberval. Primeiro, acho que a gente precisa explicar para as pessoas a diferença de diet para light, tá? O conceito de diet é quando é zero, tá? Uma Coca Diet é zero açúcar. Uma Coca Light, ela tem uma quantidade menor de açúcar. Vamos imaginar um queijo diet, seria um queijo sem gordura. Um queijo light seria um queijo com uma quantidade menor de gordura. Então esse é o conceito que a gente tem em relação a diet light. Aí, para as pessoas entenderem, agora a gente vai explicar. Todo alimento light e diet é saudável, é bom para quem está tratando a obesidade? Eu acredito que não. Não. Não é. Por quê? Diet, zero açúcar. Mas ele gera pico de insulina. Então, se eu consumo um alimento que gera pico de insulina, independente da quantidade de calorias dele ali, mas ele vai estar estimulando a produção de gordura. Então, não é. Tem Linda sua resposta. Linda resposta. É isso Tá. aí, Roberval. Na verdade, independente de ele ser light ou diet, diet. não. Na verdade, ele pode até ter menos caloria.
Mas a ele- composição desse alimento, né? Hoje, inclusive, a gente estava falando essa semana sobre o adoçante, né? Por Sim. conta que saiu aí uma deliberação, né? Por conta das restrições que serem De alimentos avaliadas, né? multiprocessados De lá na alimentos escola. multiprocessados. Não, esse foi do alimentos multiprocessados, mas eu estou falando do aspartame. Do aspartame. Né, que é um adoçante muito utilizado, né, por conta aí para controle, principalmente para diabético. E a gente sabe aí que a gente tem, como você falou, a gente tem, mesmo sendo um poliol aí muito consumido, né, aí com 2 aminoácidos, né, com metanol, com um pouquinho de metanol, ele tem aí uma quantidade aí realmente que faz, alguns estudos mostram, aí não tem ainda a comprovação final, né, ainda está em conclusão, mas ele mostra aí um risco muito aumentado para câncer. Cânceres, né? Né? Inflamações, né? A gente tem vários aí linhas aí que mostram desbiose, né? Então, a gente tem que realmente trabalhar aí em fazer realmente a busca aí por alimentos muito in natura, que a gente é comida de verdade, que o Roberval acabou de falar. E aí vocês aprenderem, pessoal, a ler rótulos. Observar realmente a composição, a tabela nutricional desses alimentos, né? Porque muitas vezes ele pode ser aí um alimento aí que tem aí uma quantidade menor de calorias, mas não necessariamente ele vai ser aí rico. Pronto. Ou saudável, né? Saudável. Ou indicado para o nosso paciente que quer emagrecer. Esse conceito aí de diet, por exemplo, que são os alimentos adoçados com adoçante artificial, aspartame, que a doutora Patrícia acabou de falar, eles têm sim uma fase, eles acabam estimulando, como você falou ainda há pouco, a produção de insulina. Ou pela fase cefálica, ou por conta da ele estimula a quebra dos 2 aminoácidos que existem dentro deles. Isso acaba levando, o que se sabe é que eleva um pico de insulina. Não eleva o açúcar, tá? A glicose. Não eleva a glicose. Ele não eleva a glicose, mas ele eleva a estimula insulina. A produção da insulina. E se você eleva a insulina, o que você faz? O efeito rebote é a fome. Na fome. Então, você come o alimento. É vergonhoso, por conta que nós sabemos que a nossa legislação ela permite que você vai lá. Quantas vezes a gente não pode nem fazer, às vezes, com receio de alguns processos, né? Mas você entra em prateleira de supermercado e aí tá lá para diabético. E você pega ali aquela... 0 adição de açúcar. 0 adição de açúcar. E aí o alimento é rico em xarope de milho, é rico em maltodestrina, é rico em destrose. Então, são vários alimentos e várias, né? Só muda o nome. Só muda o nome. O efeito é o mas mesmo. O efeito é o mesmo. Muitas vezes ele não eleva, aumenta aquele nível de glicose, mas ele aumenta o nível de insulina. E depois que você termina de comer aquele alimento que é diet, que é light, mas ele tem ali um adoçante que ele eleva seu nível de insulina, consequentemente, o efeito rebote que você vai ter é fome. Você vai querer, posteriormente, comer mais carboidratos, mais frutas. Ah, mas por que eu tô com fome se eu acabei de comer? Por conta que seu nível de insulina tá lá em cima. Isso é fisiológico. É fisiológico. Sabe o que ele vai fazer? Você vai querer comer mais carboidrato e, consequentemente, aumentar de peso porque você vai guardar gordura. E é onde entra a compulsão, porque o paciente ele não resiste, porque a insulina dele está alta com a glicose baixa, é lei da sobrevivência, ele vai comer alguma coisa. Ele vai comer. Então, é todo um processo que aí só vai realmente prejudicar esse paciente diabético, esse paciente que tem que ter um controle ali na quantidade tá em dieta, né? Tá na quantidade ali dos alimentos, né? Realmente ele vai sofrer. Esses nomes que tem... fisiologia, pessoal. Esses nomes que tem enganadores, né, doutora? Como a senhora falou, xarope de milho, maltodextrina, né? O xarope de milho é um açúcar investido, ele é 10 vezes mais doce que o próprio açúcar. Tá? E aumenta a glicose. E aumenta a glicose, estimula a produção de insulina, e esse aí tudo, né? O quê? Está enganando o nosso consumidor a consumir isso, e gerando mais fome, gerando mais pico de insulina e aumentando o quadro de inflamação, de obesidade. Não, realmente uma coisa que eu fico triste quando eu entro no supermercado, eu vejo lá, sem adição de açúcar. Aí você vai no rótulo e olha alguma dessas substâncias que você falou, assim, que você sabe que aquilo naturalmente vai aumentar a glicose do paciente. Aí um paciente diabético, ele vê aquilo, chega, brilha os olhos dele, sem é açúcar, tão docinho. Né? É doce. Mas é doce, extremamente doce. Não são todos os produtos, tem bons produtos sem adição de açúcar, sim. Assim como tem geleia. Eu acho interessante, eu paro naqueles rótulos e fico lendo as geleias, né? Eu até falei na verdade, uma paciente me sugeriu que eu fosse aos supermercados para poder tirar essas duvidazinhas, né? Só que não sei se eu tenho que pedir permissão para entrar no supermercado, ainda não sei, ainda estou vendo essa viabilidade disso, né?
E eu achei super interessante, porque eu fui ver as geleias, né? Aí todo tem lá, geleia pra coisa. Aí lá tem lá o adoçante, né? Aí quando não tem, ele tá lá. Você diz, tá lá o açúcar lá, porque lá tem a fruta. E aí eu achei somente 2 marcas, né? Que realmente ele não tem adição de açúcar, ele não tem adição de xarope, realmente é da fruta mesmo. É feito totalmente. Foi somente uma, mas imagina o preço, né? Doutora, aproveitando isso que a senhora falou, o que que a gente entende quando você pega uma embalagem de iogurte que tem no iogurte? Um iogurte desnatado. Uhum, Ele é para ter só o leite e o uhum, ácido lático. certo. Aí, do nada, eu pego aqui, tô olhando aqui, peguei a lanterna do celular, foquei. Curiosidade. Como que um iogurte desnatado, ele tem chia, resíduo de linhaça. Como? Isso não é vegetal? Como que o leite, que é de animal, tem? Então foi a vaca que comeu a chia, a linhaça e saiu no leite? Mas tá lá no ingrediente do iogurte desnatado. Aí Eu você fiquei vai ver, aí surpreso. você vai ver a quantidade de carboidrato que tem, que na verdade isso tem muito amido, E né? até, É. e aí até porque. Muitas vezes Mas- isso aí o que que é? É o amido. Xarope de amido para poder adoçar. Adoçar Para dar para consistência, gerar para dar consistência. tamanho, Exatamente, volume. É volume. porque a chia e a chia e a linhaça, que são esses grãos, né? Uhum. Essas sementes, né? Você precisa, o ideal, pessoal, é que vocês, eu vou comprar farinha de linhaça. Não comprem, não. Por conta que, na verdade, ele já vai ter oxidado, ele já vai estar rançoso. Rançoso. Então, você já vai ter perdido. É melhor que você compre a sementinha íntegra, triture no liquidificador, tá? Peneire ali e faça sua tapioca e faça o ingrediente ou o alimento que você vai fazer. Mas ele precisa ser triturado na hora e consumido na hora. Por quê? Porque que depois que ele quebrou ali, você quebrou ali o átomo, você vai perder, você vai ter perda ali. Por conta que a oxidação é muito rápida. Imagina você partir uma banana, descasca a banana, deixa ali. Você vai lá, quando depois de alguns minutinhos ou faz uma bananada, uma vitamina, ela fica escura. Corta a Oxidou. maçã, né? A própria A maçã, né? Abacate, né? Então é interessante. Doutora Patrícia, mais uma perguntinha para a senhora. Mito ou verdade? Bora. Emagrecer, perder peso rapidamente é mais eficaz do que perder peso gradualmente? Eu respondo assim para o meu paciente, porque às vezes perder peso muito devagar, às vezes desanima o paciente, né? Ou perder peso mais rápido parece que anima o paciente, né? Ele fica mais empolgado. Mas a grande verdade é que quando você faz essa perda de peso aí gradual, né, de forma gradativa aí, você aumenta a chance e você aumenta aí o tempo aí desse aprendizado. E o paciente adquirir novo estilo de vida, né, aprender com a mudança, né, com as mudanças que ele vai ter durante esse processo, vai fazer com que ele adquirindo novos hábitos, aprendendo a mudança na alimentação, trabalhando a parte de atividade física que não seja por ódio, que não seja, eu vou lá na força do ódio, e que ele vá lá realmente gostando do que ele vai estar fazendo, trabalhando essa atividade física, trabalhando esse sono, trabalhando essa alimentação, trabalhando esse emocional dele, esse quadro aí de estresse. Isso vai fazer com que ele faça o quê? Ele adapte isso, tenha uma constância, isso faça parte do dia a dia dele e realmente ele diminua a chance de ele fazer reganho de peso, aquele famoso efeito sanfona. Doutor Beval, quer completar? Isso aí que a doutora falou é o dia a dia que a gente vive, né, doutor Fábio? Orienta o cliente a se adaptar ao processo, né? E o paciente pós-cirurgia bariátrica, pegando aqui já que está falando de obesidade, no primeiro momento ele tem uma perda de peso rápido ali, mas depois o próprio corpo começa a se proteger. Aí vai diminuindo essa perda, Essa velocidade, né? essa velocidade de perda. Então, né, é um processo natural do próprio organismo, Sim. mas o paciente, quando ele tem aquela perda imediata, que muitas vezes não é só perda de gordura, tem diminuição do inchaço, né, aquela retenção de líquida que muitas vezes o cliente tem muito, isso acaba também motivando, né, doutora? Sim. Poxa, eu perdi 3, 4 quilos ali em 2 semanas. Motiva. E o cliente, ele quer ser motivado. E essa perda rápida também motiva. Tá. Quando a gente pensa aqui em eficácia, né, do que perder gradualmente sim é mais eficaz. Sim, Mas a gente não tem que pensar na nossa eficácia, né? A gente tem que pensar realmente ali a longo prazo. na,
momento de cada paciente, Sim. né? Porque é complicado. Imagina Individualidade do organismo. individualidade de cada organismo, a cabeça daquela pessoa, o paciente perde ali, faz uma estratégia ali, perde 2 quilos no mês. Cara, isso acaba sendo um pouco frustrante. Com certeza. É talvez mais saudável, talvez não é mais saudável para o paciente, a mudança eu não tenho dúvida que é mais saudável. Agora, a grande questão é como manter esse paciente perdendo 2 quilos a cada vez, motivado para poder continuar perdendo 2 quilos a cada mês. Essa é a grande dificuldade que a gente tem no nosso dia a dia. Não tem receita de bolo para isso. Isso é individual de cada paciente se relaciona de uma maneira com a sua obesidade e se relaciona de alguma maneira com com o seu estilo de vida. A eficácia, sim, não tenho dúvida que perder gradualmente é melhor, mais saudável para o paciente. Mas Porém, a adesão é extremamente complicada. Em ambas as partes aí, a adesão, porque a obesidade é uma doença crônica, que o paciente, se não tomar cuidado, vai voltar a engordar, sim. Sim, e aí você tem o seu grande dilema, né? Explicar, fazer com que alinhar a expectativa com o paciente e dizer que quanto mais essa demora, né, isso vai facilitar realmente o reganho, por conta que vai acarretar toda uma mudança, né? Então, às vezes, você acelera um pouquinho, explica para o paciente que você não pode aumentar muito as doses, que ele passa mal, né? E aí você vai, realmente é muito aquele relacionamento que você tem com o paciente, né? E alinhar a expectativa. Né? Você acelera e o próprio organismo dá trava, o jeito dele de desacelerar, de se proteger, né? O próprio organismo desacelera. Às vezes tem paciente de cirurgia bariátrica que ele passa com um mês, no segundo mês de operado, ele passa uma semana inteira sem perder 1 grama, ele me liga desesperado. Eu gosto do paciente, por exemplo, eu já atendi inclusive uma amiga minha, ela chegou do boi, né? E aí ela falou assim, ela chegou de viagem, ela falou assim, nossa, eu já sei que minha bio vai dar lá nas alturas. Eu falei, calma, vamos ver. Menina, ela veio mais magra, né? Eu sempre digo pro meu paciente, quando ele termina o processo, eu dou para ele aquela formulazinha, ó, viajou, leva. Viajou, leva. Tá aqui, mantém. Viajou, leva. Por quê? Porque justamente para que ele consiga aí manter, né? Então, é o equilíbrio, pessoal. Vai viajar, relaxa, entendeu? Relaxa, aproveita, né? Aproveita, leva aquela receitinha da doutora Patrícia, né? Aquela que você recebe antes de viajar, com a orientação, faça a receitinha, que aí tranquilo. Por conta que relaxar, você vai estar, não tem que estar pensando em, será o que eu vou comer, o que eu não vou comer. Viagem, você tem que aproveitar a cultura do local, você tem que aproveitar a gastronomia do local, você tem que aproveitar as pessoas com quem você está, você tem que aproveitar. A vida só é uma. Olha. Essa vai para mim, hein? Opa! Toca lá, Roberval. A cirurgia bariátrica é a única opção eficaz para tratar a obesidade? Opa, eu posso responder, gente. Responda então, por favor, doutora Patrícia. Não, pessoal, ela não é a única. Hoje em dia nós temos várias opções. Hoje a gente tem uma gama de opções onde a gente pode trabalhar, na verdade, o tratamento desse paciente. A gente precisa lembrar que a bariátrica, assim como todas as outras medicações que hoje nós temos aí, essa gama, dentro dessa farmacoterapia que a gente pode associar com a mudança de hábito do paciente, a gente tem várias, mas a gente precisa entender, né, e ter consciência que elas são somente uma ferramenta nesse processo. A mudança, ela não é uma mágica, não existe ainda hoje uma pílulinha mágica que você toma e opa, saiu aquela mulher esculpida, não, ou aquele homem esculpido, não. Tem todo um processo. Quanto tempo você levou para ganhar aqueles quilos? Você não quer perder aquele quilos dentro de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Você não consegue. O nosso corpo ele é muito inteligente. Realmente, ele é um poupador de energia. Ele trava aquela perda por conta que ele é impressionante. Ele simplesmente é fantástico. E aí nós não a entendemos e nós não realmente, às vezes, não conseguimos entender e nem perceber o quanto o nosso corpo ele é inteligente, né? Então, hoje nós temos sim uma gama, hoje aí o mercado cada vez mais vem coisas novas, né? A gente está esperando aí, eu estou rezando aqui, doida, acompanhando os estudos desse triplo agonista que vai sair, né? Onde você vai ter aí chamado Retratutide, é uma medicação que ela vem aí com uma proposta aí de perda de quase 50% do peso do paciente.
associada aí a óbvio que a outros, tem fármacos que vão ser lançados, onde ele promete que você não precisa ter mudança de estilo de vida. Eu não gosto muito, particularmente eu não gosto muito, por conta que ele promete a perda de um paciente maior do que o Ozempic, maior do que o Mounjaro, sem a mudança de estilo de vida, mas isso vai chegar até o momento, porque acho que quando o corpo já adaptou, você vai ter que aumentar a dose. Então você vai ficar refém, né? Então eu realmente não gosto dessa proposta, particularmente é o que a farmácia ela traz, né? E além da bariátrica, então você tem tudo isso aí. Doutor Beval? Estilo de vida, né, doutor Fábio? Uma coisa complementando a outra. Isso mesmo. Alimentação, atividade física, fármaco, reposição de vitaminas, reposição hormonal quando é o caso, sono, parte espiritual, parte profissional, emocional. Imagina, né? São multifatores. É. O corpo, ele é uma coisa o ser humano, né? O ser humano, ele é corpo, mente e espírito. Exatamente, muitas coisas coisas envolvidas. O ser humano é corpo, mente e espírito. Se você não tem esse equilíbrio aí, não consegue... A máquina não funciona. Cada vez mais, não que eu não queira trabalhar, cada vez mais eu quero me aproveitar. Cada vez mais eu quero aproveitar você, cada vez mais eu quero aproveitar meus amigos, eu quero aproveitar meus filhos. Então, cada vez mais, quando eu falo assim, poxa, eu quero reduzir mais um pouquinho do tempo do meu trabalho para me poder aproveitar, senão passa tão rápido. Bom, a cirurgia bariátrica, o termo de eficácia, tem uma boa eficácia, sim, casos, principalmente para os casos mais graves, né? Não temos dúvida disso. Como a doutora Patrícia falou, jamais vai ser a única opção. Tá? Eu tenho várias opções no mercado hoje. E estão surgindo novas opções e vão surgir diferentes opções. A gente estava falando agora sobre o transplante lá. Isso, transplante de fezes. Vão surgir diferentes opções para diferentes pacientes. Então, ela vai continuar sendo, sim, uma ferramenta. Uma importante estratégia no auxílio do tratamento dessa doença tão complexa de ser tratada e entendida. E o paciente escolha, né? A escolha do paciente, você vai orientar, o paciente vai... É óbvio que a decisão não é do médico. Não, a decisão é do paciente. A decisão é do paciente. Você vai apresentar ao paciente o que nós temos de melhor e o paciente vai ver o que melhor é para ele. Ele decide. Nós temos aqui 3 cirurgiões. O paciente ele vai passar pela consulta com você, comigo e com o doutor aqui e ele vai decidir qual que ele melhor vai querer. Então, assim também, Ana, a gente tem... Cada um conhece o seu limite, cada um conhece o limite do momento que está em relação à obesidade. Em tudo, né? Cada um conhece aquilo que já passou, todas as dores, todos os sofrimentos que teve em relação a todos os fracassos. E aquilo ali é um fator determinante para ele tomar a decisão dele. Sim. Tá? Então, hoje o que tem que estar muito claro para as pessoas é isso. É que a decisão de se o paciente tem... Porque hoje a indicação de cirurgia bariátrica ela é muito objetiva. Ela não cabe interpretação. Tá? Ou você pode fazer cirurgia, ou você não pode fazer cirurgia. Ponto final. A decisão é do paciente. Se o paciente quer operar e ele preenche os pré-requisitos básicos, ele tem o direito, sim, de operar, mas jamais vai ser a única opção. A melhor, para alguns casos, sim, para outros não, assim como existe melhor para cada estratégia que a gente lançar. Hoje eu atendi um paciente lá na clínica, não sei se você ouviu ele lá, 144 quilos. Sim. Eu conversei com ele sobre a cirurgia bariátrica, ele disse que não tem vontade de fazer a cirurgia bariátrica. Que ele consegue emagrecer sem a cirurgia. Precisamos respeitar. Não, e a gente respeita, né, doutor Fábio? E o que a gente vai fazer? Vai apresentar uma estratégia para ele, jogando a realidade, jogando as estatísticas. Todo paciente que vem comigo, eu falo de estatística, porque a estatística ninguém consegue fugir da estatística. Não consegue. Tá? A estatística, por melhor que você seja, por melhor que seja a tua estratégia, você vai cair na estatística. Se a estatística diz que X% vai manter-se magro, X% vai manter magro. Se a estatística diz que X% volta a engordar, num número grande você vai voltar com X%. Então, assim, respeitar cada paciente, cada momento de cada paciente, dele. E a gente oferece para ele aquilo que a gente tem de melhor para poder ajudar e a decisão é dele. Certo, pessoal? Certíssimo, doutor Fábio. Exercitar-se isoladamente, doutor Beval, para você que gosta muito de malhar, é o suficiente para perder peso? Com certeza não, né, doutor Fábio? Hoje eu me acabei na academia treinando, saí de lá, fui direto na confeitaria da padaria. Eu não fui na padaria, eu fui na confeitaria. Confeitaria? Peguei um sonho. Não, um exemplo, né, doutora?
Doutora, Eu já tava- triste aqui quando chegou. Eu ia dizer, Roberval, tu teve o quê? Teve uma hipoglicemia? Mas peraí, Roberval, tu Eu já tomou ia- água, mano, Eu já né? ia falar pro Ebran, corta isso aí, porque isso não pode... Vai, É, vai ter um round aqui O já, Roberval né? já Isso tá... não pode ser publicado, não. Não, né? podia, tem que ser publicado para É porque é Roberval, uma porque às coisa vezes rara. quebra, né, Roberval? Pode Não, quebrar é mas eu não normal. quebro não, doutora. Não quebra, não? Não, só é difícil, né? Mas é coisa rara. Cortou aqui ou vai continuar? Bora, não tem nada cortado, Tá, não. então vamos Porque lá. Só não é ao vivo, mas a gente não tem edição, não. Exatamente. Aí o exemplo, eu saí do meu treino hoje, fui direto na confeitaria. Comi um quindim, comi um sonho, né? Nada saudável. Adiantou o meu treino isoladamente? Não. Quando É um se pensa em perda de peso, não. é um conjunto de fatores. Nós acabamos de falar anteriormente, né, doutora? É uma atividade física, é um cardápio elaborado individualmente, é o sono, é o acompanhamento do fármaco, da reposição das vitaminas. Isso funciona. Mas perder peso, né, É. a gente precisa lembrar, pessoal, que ele está envolvido com a quantidade, A quantidade de calorias, calorias. equilíbrio, né? Equilíbrio Quantidade de positivo, calorias. negativo. Isso. Balanço Tá? energético. Balanço Balanço energético positivo, negativo. Por isso que eu digo, não adianta eu treinar e sair de lá fazer uma refeição totalmente Você desequilibrada. faz um treino lá exaustivo, gasta 1.000 calorias nesse seu treino. Aí você chega em casa e come 1.500 calorias. Eu poderia até dizer assim, né, doutor Fábio, também. Eu vou comer um pudim que tenha 1.000 calorias, ou eu prefiro comer ali um omelete com legumes, né, com frango junto, que tenha 1.000 calorias. Ou às vezes ele não come nenhum pudim, Roberval. Às vezes ele isso ele não vai comer, Né? é muito Um raro ele exemplo, comer, não. né? O que, Mas que é vamos mais lá. calórico? O pudim ou... Não. Você vai, o paciente vai, chega no café da manhã lá na padaria, nessa Uhum. mesma padaria, ele não vai pra confeitaria. Sim. De manhã ele vai tomar um café, só que ele come o pão, aí ele come a presunto. farofa, É. aí ele come o bolo, né? O bolo de tapioca, o bolo de mandioca, ainda come a banana frita e mais o café com leite e açúcar. Altamente calórico tudo isso, mas não saudável, né? A questão do conceito que você fala, eu entendi. Por exemplo, uma coisa... São duas coisas diferentes. Eu comer 1.000 calorias de comida saudável e eu comer 1.000 calorias de pudim. A grande diferença aqui é o seguinte: para eu comer 1.000 calorias de pudim, Um pedacinho um pedacinho desse tamanho. Então, uma pessoa que come bem, igual eu como 2.000 calorias. Eu como 2 pedaços desse de pudim. Exatamente. Agora, para mim poder comer 1.000 calorias de batata doce e ovo, olha a quantidade de batata doce e ovo que eu preciso comer. Então você acaba naturalmente consumindo menos quando você come comida de verdade. Porque a comida multiprocessada, ela é muito mais calórica Muito mais calórico. do que um alimento de verdade. Eu uso o exemplo da batata e do purê de batata. Sim. Tá? A batata, um paciente, por exemplo, operado de bariátrica, ele não consegue comer um pedaço de batata. Mas o purê ele consegue, né? Mas um purê com a mesma batata, com leite, com isso, com aquilo, amassado, ele come mais do que conseguiria comer se fosse a batata. Porque houve um processamento. Por menor que seja, houve um processamento. Sim. E aquilo aumenta a quantidade de calorias. Então, realmente está relacionado a calorias. Tá? Não é só caloria, obesidade também não é só caloria. Tem inflamação, tem outras coisas que atrapalham, mexe no metabolismo. Agora, o que as pessoas às vezes falam: doutor, mas eu engordo porque eu tenho o meu metabolismo baixo. Mas se eu tenho o meu metabolismo baixo, é porque provavelmente eu tenho uma massa muscular pequena. Muito e isso pouca. faz com que eu tenha... Então, emagrecer isoladamente Não emagrece. ou treinar isoladamente. Não resolve. Tem um estudo que ele foi avaliado 3 tipos de paciente. Paciente que faz só dieta, paciente que faz só atividade física, paciente que faz dieta dois. e atividade física. Qual paciente que teve o melhor resultado? O que faz os dois, né? O que faz a dieta e a atividade física. Sobrou aqui o que faz só dieta e o que faz só atividade física. Quando você pega e estica essa linha do tempo, o grupo que não emagreceu foi o paciente da dieta, da atividade física. Que fazia só atividade Que fazia física. só atividade física. Quando você pega o paciente que faz só dieta, ele consegue perder peso também. Tem uma perda. Porque ele tem um controle maior nessa alimentação. Se você não faz dieta, faz só atividade física, você acaba compensando aquilo ali numa garfada a mais,
alguma coisinha a mais, uma muitas vezes o paciente, beliscada. ele diz, eu não como e tudo mais, mas aí ele vai ver, né? Ele belisca. Ele belisca. Ele é um beliscador, Hábito né? beliscador. Esse beliscador, ele pensa que não tem calorias. Como que o bariátrico volta a engordar? Ele não consegue comer volume de comida. Ele belisca. Ele passa o dia inteiro beliscando. Comendo alimentos calóricos. E comendo alimentos muito calóricos. Então, é isso que acontece com esse paciente. Então, realmente, esse conceito de atividade física Emagrece. por si só, ela não emagrece. Ela ajuda na composição corporal. Ela melhora a composição corporal. Agora, perder peso ela isolada, ela até no primeiro momento ali, você pode até perder, você iniciou ali, mas depois, quando você estica a linha do tempo, realmente ela não tem resultado. Bora lá. Agora essa aqui vai dar polêmica, hein? Qual é? Pessoas com obesidade não podem ser saudáveis? Não podem? Ele tá perguntando aqui, mito ou verdade? Pessoas com obesidade não podem ser saudáveis? Primeira coisa que a gente tem que imaginar, se a pessoa tem obesidade, tá? Primeiro que a gente tem que trabalhar ali e dividir uma linha, porque tem pessoas que querem romantizar a obesidade, né? Romantizar a obesidade. Então, romantizar a obesidade é dizer que eu sou um obeso saudável. Peraí, você é um diabético saudável? Você tem pressão alta, você está saudável? Né? Então, se você tem pressão alta, você tem uma doença. Se você tem diabetes, você tem uma doença. Se você tem uma dislipidemia, que é uma alteração de colesterol alterado, você tem uma doença. Se você tem a gordura no fígado, que é uma esteatose hepática, você tem uma doença. Se você tem, sei lá, eu bati meu joelho, estourei meu joelho, ele está inflamado, eu tenho uma doença do joelho. Se você está com a sua unha encravada está doendo, É você tem uma uma doença. Então, pessoal, a obesidade, ela é uma doença. E ela é uma doença multifatorial. Se você tem obesidade, se você viu lá que você realmente tem uma obesidade, está feito o diagnóstico, você não está saudável. Você precisa tratar essa doença porque ela é uma doença silenciosa. Ela não tem dor. Mas ela vai alterando todo o seu metabolismo e todo o seu sistema como um todo, onde ele vai atingir intestino, ele atinge tireoide, ele atinge a parte mental sua, tá? Ele faz você perder a parte de músculo, porque nós fisiologicamente nós vamos perdendo músculo e vamos ganhando gordura, ocasionando aí justamente quadros de sarcopenia, porque mesmo as pessoas acima do peso, elas têm quadros sarcopênicos, onde você leva aí uma facilidade em alteração na marcha, que é em deambular, e você muitas vezes tem a parte de queda, onde você faz fraturas. Então, ser obeso, mas meus exames deram todos normais. Quais exames você fez? Quais exames você fez? Hemograma? Só um hemograma? Dos outros insulina? Somente a função hepática? Mas você não tem alteração ainda da função hepática. Então, você realmente fez os exames relacionados à obesidade? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado em realmente avaliar. E realmente, como essa pessoa foi avaliada? Porque se uma pessoa me disser que um diabético, uma pessoa que tem diagnóstico diabético, ela não está doente, ela também pode me dizer para mim que uma pessoa que tem obesidade, ela não está doente. Mas se a pessoa disser que o diabético está doente, ela tem que dizer que a obesidade, o paciente que está obeso está doente, por conta que é uma doença. Aí a gente leva para aquele quadro. Então, você não está vendo a obesidade como uma doença, sim como um estado. E hoje nós temos, infelizmente, pessoas, e não são pouco esse número de pessoas, que veem a obesidade como estado e não como doença. Ela só vê como uma doença quando ela está com uma pressão alta, quando ela está com uma outra doença associada. Ela vê a obesidade como uma doença com potencial de trazer outra... Não, como um estado com potencial de trazer outra doença. Mas esse conceito é errado. Né? Ela vai trazer outra doença? Sim, mas ela por si só já é uma doença. Já é uma doença que fatalmente, com a evolução do tempo, esse paciente vai adquirir alguma outra doença, alguma outra comorbidade associada a essa obesidade que acaba sendo piorada por ela. A obesidade ela é uma doença que aumenta o risco para mais de 20 tipos de cânceres. Né? E a gente escuta muito no consultório também, como a doutora falou, depois que a gente avalia os exames ali do paciente, ele diz, eu sou um gordinho saudável. Tá? Na verdade, o meu, deixa eu corrigir aqui, Rob,
né? Eu não escuto isso, eu vejo isso muito na internet, né? Porque tem umas pessoas que a gente não pode dizer o nome, né? Senão a gente é processado, né? Sim. Mas é que é gordinho é saudável, gordinho isso, né? Então, assim, realmente a paciente que está, ele tá, né? Não é só simplesmente uma pressão alta, um diabetes, a baixa autoestima, né? Tem todo um contexto, né? É um paciente que tem um complexo de Às vezes inferioridade, ele né? cria aquela capa De proteção. para poder se proteger. Para poder se proteger, entendeu? E quando Mas se fala ali em vitaminas, no caso dos exames que está dentro da normalidade do laboratório, mas os sintomas que a pessoa tem, né? As pessoas avaliam muito, por exemplo, uma vitamina D ali está em 18, 20 está dentro da normalidade. Não está. Uma B12 de 320 está dentro da normalidade e os sintomas que o paciente tem, paciente tem. tá? Então a gente avalia muito por esse lado, né, os exames da pessoa obesa, tá? Então é uma doença. Sim, é uma Tá? Bora lá. Para o último mito ou verdade aqui. Isso é legal. Isso é para você, doutora. Toda essa tua beleza responder pra gente. A Obrigada. obesidade, ela afeta apenas a aparência física? Pessoal, essa é uma coisa bem triste, mas é uma realidade que a gente vê no nosso consultório. Porque ele não só afeta a parte física, nem só a parte mental, não só o metabolismo da pessoa, né? Ele afeta todo em conjunto. E aí, inclusive, as pessoas que convivem com ela. Porque, na verdade, muitas vezes você está convivendo com aquela pessoa que você vê que ela tem dificuldade de andar, que ela tem dificuldade de dormir, que ela não consegue brincar com você. Imagina você ouvir de uma mãe, a mãe emocionada falando para mim no consultório, só eu e ela, dizer, doutora, eu tô feliz por conta que meu filho, quando viu eu magra, falou assim, mamãe, eu tô tão feliz que você tá magra, por conta que você não vai mais engordar daquele jeito, porque você parecia um monstro, eu tinha vergonha quando você ia na escola. Você tá muito melhor e mais bonita, magra. Então, assim, para aquela criança, indiretamente aquilo incomodava também ela, né? Então, muitas vezes ela não quer falar para a mãe, ou ela não quer falar para a filha, ou ela não quer falar para o marido, né? Porque às vezes o marido vai se machucar, ela cobrando essa busca para que ela busque realmente saúde, por conta que você tá bem, quando você ama, você quer aquela pessoa bem, né? Você quer que ela envelheça bem, você quer que ela realmente brinque, que ela tenha disposição, imagina só. E com certeza todo pai e toda mãe que está acima do peso, né, ou todo filho, ele quer emagrecer, mas muitas vezes ele não sabe como. Então, eu praticamente estou há 8 anos trabalhando com obesidade, então isso realmente me emociona muito. Me emociona porque eu me coloco no lugar daquela pessoa e vejo como é difícil realmente você emagrecer. Como é difícil, às vezes você emagrece e está naquela agonia porque você não quer reganhar aquele peso. Então é uma pessoa que precisa de ajuda, precisa de acompanhamento, não é só simplesmente uma balança. Não é um número que está ali naquela balança. Tem todo um contexto por detrás. Tem toda uma luta de uma pessoa. Tem toda uma luta de uma família junto. Toda uma história que essa pessoa, ela busca, ela tem tentativas, ela tem dores, ela tem frustrações, ela tem autoestima, ela quer algumas coisas que muitas vezes ela não consegue. Então, a obesidade, ela é muito complexa. Ela é muito complexa porque ela envolve tudo isso. E às vezes as pessoas ficam perdidas, sem saber, na verdade, por onde começar. Mas você precisa entender uma coisa, e é isso que as pessoas precisam entender, que ela precisa ter uma mudança de hábito de vida. Ela precisa, para ela manter, porque muitas vezes ela começa uma medicação, a medicação estabiliza, o corpo sabe o que está fazendo, ele para aquela perda de peso, chega aquele platô, ele não perde mais peso, tem que aumentar a dose. Então ela tem que ter uma mudança para que ela consiga fazer a manutenção desse peso. E o único beneficiado, primeiramente, vai ser ela. Por conta que ela vai melhorar sua autoestima, melhorar seu complexo de inferioridade, melhorar sua disposição, melhorar seu nível, toda a parte de memória. Então, ela vai ter um conjunto de melhora que realmente, primeiramente, vai se beneficiar, vai ser ela. E aí, consequentemente, é as pessoas que estão ao lado dela, né? O resgate social de um paciente quando ele perde peso, principalmente o paciente muito obeso, ele é muito, muito grande mesmo, porque é um paciente realmente sofrido. E a gente precisa trabalhar essa empatia.
A gente precisa se colocar no lugar do paciente para entender o que ele passa, para entender o que fez com que ele chegasse ali, para poder ajudá-lo da melhor maneira. E às vezes o paciente chega psicologicamente destroçado na nossa frente, porque ele já vem de uma vida de frustrações, de uma vida de tentativas, de uma vida de acertos e erros. E Mais críticas, erros, E E críticas, né? críticas. mais erros do que acertos, um paciente que se sente referência em tudo, porque é o gordinho que está ali, ou é isso, aquilo, entendeu? Então, realmente é uma situação delicada, é uma situação complicada, e a gente precisa saber trabalhar isso e entender que não é só a parte estética, não é só a Estética. parte física. A parte estética é importante também. Sim, é. É claro que é importante, não é errado o paciente pensar por esse lado também, não. Não. Por quê? Porque o conceito de saúde não é só saúde física, é saúde física, mental e Saúde bem-estar. mental, bem-estar. Então, se a estética vai trazer um bem-estar para ele, que assim seja. Isso mesmo. A gente escuta isso do paciente pós-cirurgia bariátrica, né, doutor Fábio? No pré, ele diz assim, não, eu vou operar pela minha saúde. Depois da cirurgia, ele diz, não, agora eu quero treinar, quero emagrecer, quero ganhar massa muscular, Tá na segunda fase, quero né, fazer um Roberto? protocolo de hipertrofia, né, doutor? Eu digo assim, Pra- o paciente nós vivemos são fases, né? Sim. São fases, né? Então, é um processo todo, né, É. desse aí da obesidade. Perfeito. Pessoal, então o que nós tínhamos aí de mitos e verdade Os que foram selecionados, né? foram selecionados aqui, a gente conseguiu passar uma visão geral aí para os nossos pacientes, para os nossos seguidores aí, que eu acho que conseguiu esclarecer bastante coisa. Espero que tenhamos conseguido esclarecer, né, com as nossas opiniões aqui e trazer para vocês um pouquinho mais de conhecimento a respeito dessa doença tão complicada chamada obesidade. Isso mesmo. Doutora Patrícia, suas considerações finais? Pessoal, então, muito obrigada por mais uma vez aqui estar com vocês dois aqui nesse espaço, dividindo aqui um pouquinho e conversando com você aqui sobre mitos e verdades sobre obesidade. Meu povo, se inscreva aqui no canal, tá? Ative aqui o sininho aqui para receber as notificações, tá? Continue aí seguindo meu Instagram, @doutora Patrícia Santiago. Vamos para a próxima, tá? E mandem as dicas do que vocês querem ouvir aqui nesse pedaço aqui com vocês. Para Roberval, vocês. Muito obrigado a todos. Roberval Costa Nutri, faça suas perguntas. Olha, gostei de Simples, ver. prático e rápido. Abraço a todos e até a próxima. Valeu, pessoal.